E em Brasília, o Palácio do Planalto deve anunciar até sexta-feira o plano de contingência para socorrer os setores afetados. O pacote foi fechado ontem em reunião entre o presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin. Entre as medidas estão linhas de crédito mais baratas e medidas para a preservação de empregos. Vamos direto à capital federal. Rafael Procópio tem um resumo para a gente. Tudo bem, Rafael? Bom dia. Oi, pessoal. Bom dia a vocês, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Pois é, né? Já está em vigor aí esse tarifaço de Donald Trump contra as exportações brasileiras e por mais que o decreto que trouxe, na verdade, essa delimitação dos produtos ter sido colocado na semana passada, ele vem um pouco abaixo do que pelo menos era esperado pelo governo brasileiro naquele momento. Tivemos já essas exceções de quase 700 itens e segundo o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, cerca de 35% das exportações brasileiras ainda serão afetadas de alguma maneira. E por conta disso, o governo segue aí trabalhando em um plano de contingência. Foi chamado assim por diversos ministros aí que fazem parte ou da ala da agropecuária ou então da fazenda, para ser usado aí como auxílio aos principais exportadores para evitar grandes prejuízos à economia neste momento. Por exemplo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já afirmou que não se preocupava com esse prazo de 6 de agosto, mesmo com ele tendo sido adiado de 1º para dia 6 de agosto, e que, independente disso, continuaria negociando ao mesmo tempo que alinharia esse plano de ajuda aos principais exportadores brasileiros. E essa é uma das principais saídas neste momento, continuar as negociações. O governo entende que a partir dessa implementação do tarifaço, o governo de Donald Trump vai estar mais disposto a conversar, algo que já foi visto em outras negociações deste novo mandato de Donald Trump. Uma conversa entre Haddad e membros do governo americano deve acontecer aí nos próximos dias, diferente da questão do presidente da República. A gente trouxe aqui na semana passada que existia essa possibilidade mais crescente nos últimos dias de Lula conversar diretamente com Trump, mas o próprio Lula disse ontem aqui no evento em Brasília que está descartada essa conversa sobre economia neste momento porque o lado de lá não quer. O lado de Donald Trump não quer conversar, mas Lula disse ainda ontem que vai convidá-lo para a COP30 e depois disso, quem sabe, outras conversas. Entre os planos mais concretos, pessoal, o governo pensa também em usar alguns programas de incentivos fiscais enquanto o tarifaço não é revertido. E dentro disso, podem ser oferecidas linhas de crédito especiais ou programas temporários de renúncia fiscal. Políticas para a venda interna também estão no horizonte para baratear e fazer com que os produtos sejam consumidos aqui mesmo, assim como a continuidade da ideia de abrir novos mercados para exportação no mundo. Essa tecla tem sido bastante reforçada, principalmente pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que falou já nessa semana sobre os 398 mercados que foram abertos ou foram estendidos nesse último tempo, nesse terceiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que isso pode ser uma alternativa também para escoar essas exportações do Brasil para outros países, caso os Estados Unidos continue com essa sobretaxação de 50% que a gente ressalta, já começou a valer contra as exportações aqui do nosso país, tirando algumas que ainda existem alguns critérios específicos para algumas mercadorias que ainda saem do Brasil, existe um prazo aí, mas enfim, também ficar de olho aqui em Brasília sobre as falas de algumas autoridades sobre essa implementação de fato do tarifaço começando nesta quarta-feira.